Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do programa Despertar Espírita, agradecendo sempre a companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves, a sua companhia e a graça de Deus que nos reuniu em mais esse encontro, em mais esta oportunidade de estudo. E é o que queremos fazer, é o que estamos fazendo nas várias edições do programa Despertar Espírita. Dividir, partilhar os estudos que a doutrina nos oportuniza. E dentro das várias temáticas, o assunto de hoje, como todos, é extremamente importante. E que tenho certeza que vai levar até, quem sabe, identificação com aqueles que estão agora nos ouvindo, por experiências vividas. E a vida sempre está nos oferecendo estas possibilidades, essas alternativas das nossas experiências. Vamos tratar hoje da questão do suicídio. Suicídio voluntário, suicídio indireto, prevenção ao suicídio. Aliás, eu quero começar exatamente com esta colocação. E aproveitando aqui, porque afinal de contas nós estamos hoje, nas experiências que temos vivido aqui no programa com estas companhias, sempre buscando e sempre aproveitando as experiências que cada um tem. E para falar de suicídio, o Jorge Brandão, para ir direto, é uma autoridade. Eu me recordo que antes de iniciar os meus estudos da doutrina espírita, e quando nos programas de rádio queria alguém para falar sobre suicídio, recorria ao Jorge Brandão. Afinal de contas, trouxe para Santa Maria o CVV, tem uma história de trabalho nesta área. Então, eu quero começar, como a gente tem tradicionalmente começado com o Jorge, e hoje com esta questão, Jorge Brandão, prevenção ao suicídio. Tem prevenção? Tem como prevenir o suicídio? Bom, agradecemos a todos que estão nos acompanhando e que, apesar de ouvirem esta palavra suicídio, poderiam dizer assim, esse programa talvez não me interesse. É pesado. É pesado demais, mas a nossa proposta hoje, e ao final do programa, a gente tem certeza que isso vai ser feito, é que é possível sim prevenir o suicídio, e que o suicídio está tão próximo de nós, muito mais do que a gente imagina. E as pesquisas científicas comprovam que durante a vida, em torno de cada 100 pessoas, 20 pensaram ou pensarão no suicídio como forma de resolver os seus problemas. Então o suicídio é uma realidade, é uma epidemia silenciosa que mata quase 1 milhão de pessoas por ano. E se nós falarmos do suicídio direto, se nós formos falar no suicídio indireto, nós vamos para a casa dos bilhões. Então é um tema muito importante, e é importante dizer que sim, em muitos casos ele pode ser evitado. Assim como, por exemplo, nós sabemos como prevenir a dengue, sabemos por informação de como podemos prevenir, informação em relação ao suicídio é importantíssima. Então nós podemos dizer que nós precisamos prestar atenção mais uns nos outros, nós precisamos abrir mais espaço para o diálogo, para a conversa, principalmente para a escuta amorosa. Então eu trago aqui uma reflexão do século XIV para iniciar o nosso debate, a nossa conversa. No século XIV, Petrarca, um filósofo italiano, cunhou a frase: navegar é preciso, viver não é preciso. E isso causou muitas controvérsias, porque o pessoal, como assim viver não é preciso? E ele foi depois explicar. E ele explicou porque no século XIV entrou a bússola na navegação, e tornou a navegação muito precisa. Mas a vida, ela é cheia de imprecisões. A vida não é precisa. Mas é importante que nós destacarmos aqui que Deus é um Pai de amor e que não coloca sobre os nossos ombros cargas maiores do que nós podemos suportar. Muito bem. Márcia?
Só há vida, né? A gente costuma falar muito, principalmente aqui nesse programa que trata de espiritismo, que no corpo e fora dele só há vida. Independente das circunstâncias que nos levem a um desencarne, independente das circunstâncias que nos levem ao reencarne, né? O processo, ele é constante, perene e evolutivo para nossa caminhada aqui na Terra, né? A partir do instante em que Deus cria espíritos, estamos nós nesse mar para navegar. E realmente esse contexto nos leva a uma certa inquietação quando se fala da morte, estando aqui, né? A percepção no mundo invisível, quando a gente está numa preparação reencarnatória, é diferente, o olhar é diferente. Estamos lá com uma consciência mais ampliada, percebendo de que esse momento aqui tem um objetivo, tem uma finalidade. Mas percebemos que ao longo da caminhada, a partir do instante em que se adentra esse novo corpo, o esquecimento desse passado também, o contato com as situações e os contextos que a vida nos possibilita, nos levam a desconectar, muitas vezes, dessa compreensão mais racional, mais ampliada, desse momento e da importância dessa oportunidade reencarnatória. E é necessário que, ao longo dessa caminhada evolutiva, os contextos que estão postos para nós possam nos lembrar da nossa finalidade aqui. E nesse quesito, nesse contexto, realmente as religiões operam papéis fundamentais nesse processo, quando nos despertam para a compreensão de algo além da matéria, porque tudo isso possibilita que a gente caminhe com mais segurança, com mais coragem, com mais ânimo, com mais fé, para que num momento de desespero e um contexto difícil que a vida vai apresentar aqui a colar, para todos nós certamente, de acordo com as nossas necessidades, realmente aquele entrave ali, aquela barreira ali, não nos tire o chão ao ponto da gente cometer um ato impensado, um equívoco muito grande, que possam gerar consequências danosas, complicadas, né, para todos nós. Então, certamente, falar do suicídio é falar da vida como um todo. E a prevenção, ela está posta em todo o trabalho que é realizado por qualquer alma que auxilia a outra a despertar, a melhorar, a caminhar diferente. Porque como é que eu me preparo para o instante da morte? A gente já trabalhou aqui no programa em outros momentos, trabalhando a vida, trabalhando o contexto evolutivo, trabalhando as nossas necessidades de mudança, de compreensão para muitas coisas, que é o que vai fazer toda a diferença no momento da dificuldade, no momento do drama. Das tantas vezes que eu já ouvi o Jorge, né, como entrevistador e depois assistindo algumas das suas palestras sobre o suicídio, uma das coisas que primeiro eu aprendi é que o suicídio dá sinais, o suicida sinaliza. Do ponto de vista psicológico, Diógenes, né, e aí juntando a tua área, a psicologia, com o estudo da doutrina espírita, esses sinais podem ser percebidos e de que forma? Tem uma crença, né, popular que diz que todo aquele que quer suicidar, ele não avisa, ele vai lá e faz, né? Um cachorro que late não morde. Ou tá fazendo drama, tem muito isso. Não, tá fazendo drama, quer chamar atenção, quer ter a atenção da família, né? Mas não, nós temos que ter muito cuidado, porque sim, muitos avisam, eles dão pequenos sinais de que eles não estão bem, que as coisas estão confusas para ele, relatos de eu não aguento mais isso aqui, né? Eu não sei mais o que eu faço com a minha vida, aí eu vou acabar com tudo isso. Se eu não estivesse aqui, seria melhor para vocês? Eu só estou atrapalhando a vida de vocês, e isso muitas vezes vem acompanhado de uma depressão severa. Então, isso não é incomum, é comum. Então, assim, quando a gente tem alguém próximo da gente que começa a relatar isso, primeiro, acolher e tentar escutar. Se essa pessoa quer falar, tentar escutar. Porque ela está só dizendo, pelo amor de Deus, olhem para mim. Porque a pessoa que ela busca pelo suicídio, ela não quer acabar com a vida. Ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor, com aquela angústia, com aquele sofrimento. Então, eles entendem que se eles desligarem o disjuntor, tudo acaba. Na clínica, quando a pessoa vem, pelo menos comigo, a primeira coisa que eu pergunto, e sempre foi assim, nunca foi diferente, a primeira coisa que eu pergunto, por que tu optou
por tentar o suicídio? Ou por que tu pensa em tirar a própria vida? E a resposta é sempre a mesma. Eu quero acabar com tudo isso. Eu quero acabar com essa dor. Então, a gente ficar relativizando ou fazendo pouco valor da dor do outro, isso é muito grave. Porque eu sempre digo que o sofrimento, a gente não sofre por coisas, por fatos, por pessoas. A gente sofre por significados. Como eu vi um relato agora na televisão, né, de que aquela pessoa que perdeu tudo nas enchentes. Mas perdeu a casa, perdeu o carro, tá aí, tá vivo, o que tá reclamando? Mas e o significado daquela casa? Como a moça que estava dando a entrevista, e as fotos da família, aquela relação afetiva que tinha com tudo. E daí a gente pega e olha para uma pessoa dessa e fica relativizando o sofrimento dela. Tem que ter muito cuidado, porque daqui a pouco ela está querendo desistir também. E a falta da percepção espiritual da vida futura, isso também agrava. Porque ela tem essa falsa sensação de que se ela desligar... Eu sempre uso esse termo disjuntor, porque apagou a luz, acabou tudo, né? O materialismo. Desligou o disjuntor, tudo se esvai. E é um grande engano. É um grande engano, né? O CVV, como é que trata a questão do suicídio? Eu estou fazendo a pergunta, nós estamos num estudo da doutrina espírita. Tá? O CVV não é uma instituição espírita. Tá? É uma instituição do ponto de vista religioso, plural. Como é que o CVV trata esta questão e em que pontos, e aí sim, a religião, seja qual for, pode contribuir tanto para acelerar o processo como para evitar? Bom, é importante essa tua observação, Vicente, porque realmente, né, o CVV não tem nenhuma bandeira política ou religiosa, né? Eu, como voluntário do CVV, 14 anos trabalhando no CVV, respeito também isso, né? Então aqui, nesse programa, que é um programa espírita, a gente pode falar sobre essa questão da espiritualidade e se aprofundar, né? Mas o trabalho do CVV é uma escuta amorosa, um acolhimento, né? Porque a pessoa, naquele momento, ela precisa ser acolhida, compreendida, né, auxiliada e não julgada, né? Porque, vamos dar um exemplo, a pessoa está se afogando e tu chega e diz assim, mas tu não sabe nadar, mas como que tu não aprendeu a nadar? Ela precisa daquele momento de ser acolhida, de ser socorrida, né? E o CVV é esse amigo certo das horas incertas, né? Assim como também o atendimento fraterno das casas espíritas, né? A gente faz isso, né? Então, eu trouxe aqui, inclusive, uma pesquisa interessante sobre essa relação da fé e da espiritualidade com a valorização da vida. Essa é uma pesquisa feita com 126 mil pessoas em vários países e ela foi divulgada em várias revistas científicas, inclusive ela está também na revista Super Interessante, e fala sobre a relação dos adultos sem religiosidade em relação aos adultos com religiosidade. Não estamos falando aqui de religião, estamos falando da maneira com que a pessoa se conecta com Deus, com o que é mais alto, né? Com a sua fé, né? Então, assim, o que essa pesquisa comprovou? Nessas 126 mil pessoas que foram observadas, adultos sem religiosidade consomem 50% mais álcool, usam 6 vezes mais drogas, são 3 vezes mais pessimistas, têm 3 vezes menos chance de sobrevivência em transplante, vivem em média 7 anos a menos, têm relações muito menos estáveis, né? E tem 57% de mais chance de cometer o suicídio. Então, assim, a espiritualidade, a fé, ela está como um fator muito importante, né? A gente sabe que o suicídio, como os especialistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, todos falam, ele é multifatorial, né? Mas essa união de fatores, muitas vezes, vem um fator que pode ser o gatilho, né, para que o suicídio aconteça. Então, a prevenção do suicídio se faz assim, né, com escuta, com apoio, porque às vezes uma mão no ombro, dizendo, conta comigo, né, eu me importo contigo, vamos conversar, pode sim fazer a diferença entre a vida e a morte. Em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Diniz tem uma colocação
que eu considero extremamente importante e oportuna para o momento dessa nossa discussão, desse nosso debate, né? Desse nosso estudo, quando ele afirma que os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana. Os motivos do suicídio são de ordem passageira e humana. As razões para viver são de ordem eterna e sobre-humana. Então, aí vem a questão da religiosidade, a visão futura que Diógenes também destacou. Os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana. As razões para viver são de ordem eterna e sobre-humana. Por isso o papel do espiritismo é tão importante no combate ao materialismo, né? Porque o materialismo, como a Márcia falou, né? O materialista, ele não acredita que exista o nada depois da morte. E se o nada depois da morte, por que eu não posso antecipar essa morte e fugir dessa dor, né? Que para mim é insuportável, interminável, né? Então é um desespero que não encontra apoio, né? Imaginando que depois da morte do corpo físico vem o nada. Né? Então cabe ao Espiritismo, e o Espiritismo tem desempenhado esse papel de valorizar a vida, de despertar a espiritualidade, de compreender a vida futura, saber que somos espíritos imortais e principalmente que nunca estamos desamparados. Né? O suicídio ele não está no destino de ninguém, né? Essa fala de Denis conecta perfeitamente com a abordagem de Kardec, com relação realmente à nossa preparação para a vida, né? O objetivo da encarnação, da reencarnação, da nossa estada aqui, né? Então, realmente, o instinto natural, nosso instinto natural é a preservação. É a proteção, é a autoproteção, né? Então não há nenhuma preparação prévia para que o indivíduo ao longo da caminhada possa vir a cometer suicídio. Isso nunca vai acontecer, nunca estará no script de uma alma humana encarnada na Terra, a possibilidade do suicídio. Realmente essa é uma possibilidade criada aqui por conta dos desafios e dos contextos que nos levam a acessar situações e experiências, às vezes, que nos fragilizam muito e nos desconectam de Deus. Porque o ato de querer romper é também um ato de querer desconectar. Não te quero, Pai. Né? Não está dando certo, não quero essa dor. Se tu existe, não é para mim. E há um processo de desconexão ali. Né? É mais forte que minhas forças, né? Eu gosto muito de dizer que tem horas que o materialismo não vai dar conta de tudo. Né? E nesse momento, se a pessoa ela tem um pensamento materialista, ela pode entrar num desespero muito grande porque ela perde qualquer outro recurso de sobrevivência. Então, se eu não tenho mais recursos, se o leque acabou, o que eu vou fazer? Mas quando a gente tem esse olhar mais ampliado da espiritualidade, quando a gente transcende, ainda nos resta fé. Ainda nos resta fé como último recurso. E essa fé é tão poderosa, ela salva tantas vidas, porque a gente entende que não acabou ali, que tem muito mais. Só existem duas formas de tu resolver um problema, de tu lidar com um problema. Ou tu tenta se acostumar a ele, né? Ou tu resolve. Agora, fugir, negar o problema é mais complicado. A vida, as pessoas confundem muito desafio com problema, né? Eu usei o termo problema aqui, mas eu não gosto muito de usar esse termo problema. Eu costumo dizer que problema é um desafio não aceito. Porque a vida ela é repleta de desafios, a gente tem um desafio por dia. Sim, nós estamos num mundo de provas, né? Nós não vamos querer passar por provas. Claro, né? É desafio. Deus não vai nos dar problemas, o problema é por nossa conta. Quando a gente nega o desafio, quando a gente recua, quando a gente não quer resolver aquilo ali, a gente está criando um problema. E o suicídio para mim, é o ápice dos problemas, né? Porque é o ápice da dor humana. Aliás, a questão de materialidade, a física quântica faz uma afirmação muito interessante, né? Ela diz que o materialismo vai morrer por falta de matéria. Porque tudo é energia. Né? Boa essa definição. Nosso corpo físico é passageiro. Né? O Emmanuel diz que tudo que nós enxergamos ou está morrendo ou vai morrer. Tudo que nós enxergamos com os olhos físicos é passageiro. Né? Eu quero recuperar um pouco a fala da Márcia nessa questão do destino, mas o suicídio não seria
uma programação, né, pré-estabelecida no destino do ser humano. Quer dizer, quem se suicida, quem tem tendência suicida, não veio programado para ser um suicida? Ou para enfrentar esta decisão? Ele veio com a prova, com um desafio, né, com um desafio de superar essa prova, que poderá ser mais difícil do que a anterior. E aí, ele veio treinado para superar, né? Nesse sentido, teoricamente, ele é capaz. Tá no contexto, tá na experiência. Tem uma historinha que o Chico, no caso real, né, do menino de 11 anos de idade, realmente, que o casal chega até Chico e fala, olha, a gente está em desespero porque nosso filho tem uma doença degenerativa, ele já teve os 2 bracinhos amputados e agora o médico deu um diagnóstico que as pernas precisam ser amputadas. Até então ele se arrastava, as pernas ainda serviam para ele se empurrar pela casa. E o pai e a mãe naquele desespero. E o espírito Emmanuel, muito lúcido ali, entendendo aquele contexto todo, entendendo o quadro daquela criança, diz para o Chico avisar os pais que eles aceitem o diagnóstico médico, aceitem a experiência que está sendo trazida para eles, porque é importante essa etapa evolutiva na vida de todos eles, por razões passadas. Essa criança, ela já se suicidou 10 vezes em encarnações passadas, e ele está tentando pela 10ª primeira oportunidade agora de novo, com aquelas perninhas que lhe restam, rastejar enquanto você sai de casa até um precipício, e ele não tem conseguido êxito porque a espiritualidade tem se desdobrado para conseguir impedir, e isso realmente está complicando a estada dele. Não falta muito tempo de vida, isso não precisa dizer para os pais, porém ele precisa estar aqui o tempo que lhe resta e conseguir sair dessa encarnação sem se suicidar novamente, para que ele comece a desconectar daquele processo repetitivo mental de romper por vontade própria. E ele já criou um padrão de comportamento ali que precisa ser rompido. Então ele acabou realmente tendo as pernas amputadas, ficou mais um tempinho na carne, durante um tempo só com o tronco, e conseguiu ter êxito naquele retorno espiritual. Perder as pernas foi uma bênção. Foi uma bênção. É uma fuga crônica. Esse é um tema que nós levaríamos vários programas discutindo a questão do suicídio, porque tem várias formas, né, de ser encarado. Nós nem falamos ainda aqui nas questões espíritas, que no Livro dos Espíritos e na doutrina de uma forma geral falam da questão do suicídio. Mas tudo isso é oportunidade para que também quem esteja nos acompanhando depois fazer a própria continuidade, né, desses assuntos que aqui são tratados, e alguns sem a devida profundidade pela falta de tempo, né, e até para que cada um possa fazer também as suas escolhas. Mas nós falamos então, comecei propondo a questão da prevenção, e há uma outra, entre tantas questões, que envolve diretamente a família. E muitas vezes a família que não se deu conta dos sinais que o suicida estava dando, e se depara com o fato em si, consumado, depois fica tratando do pós-suicídio. E essa é a proposta que eu quero, né, deixar aqui para a gente retomar esse debate depois do nosso intervalo. O pós-suicídio, o que acontece para o suicida? E de que forma a família é atingida? Como encarar a questão do suicídio consumado? Como lidar com tudo isso? Como lidar com tudo isso? O trabalho de pós-venção. Né? Pós-venção, né? Essa é a expressão técnica, né, Jorge? Pós-venção. Pós-venção. Falamos então da prevenção, vamos falar da pós-venção, logo depois do intervalo, que é bem rápido. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais.
Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade para você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Por Todos Nós, uma campanha solidária. Vamos dar voz a iniciativas que estão ajudando a reconstruir nossa cidade e região e que dão esperança aos nossos corações. Escaneie o QR Code, conheça mais ações e ajude o coração do RS. Por Todos Nós, uma iniciativa do Grupo Diário. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita. Hoje o assunto é suicídio através de alguns dos seus muitos desdobramentos e forma de tratamento. Tratamento no sentido de como melhor encará-lo, talvez. Por isso começamos falando sobre prevenção e o termo que ficou, né, no final do nosso bloco anterior foi pós-venção. O que é a pós-venção, Jorge? Bom, o trabalho de pós-venção, ou seja, de atendimento, o que o Centro de Valorização da Vida e os próprios psiquiatras chamam de sobreviventes do suicídio. Porque quando alguém numa família se suicida, os que ficam também com marcas profundas, né? Os estudos científicos comprovam que para cada pessoa que se suicida, pelo menos 10 ficam abaladas, podendo levar à ansiedade, à depressão, né? Então a pós-venção é aquele apoio, aquele acolhimento das pessoas que relacionadas, amigos, né? E nem se fala então em questão de pessoas famosas, né? Tem casos, por exemplo, de artistas famosos que se suicidam e levam centenas ao suicídio, né? Porque eram idolatrados, né? Porque eram idolatrados. Então, com a família não é diferente, as pessoas ficam traumatizadas com isso também. E é importante falar nessa questão dos sinais, que nem sempre
os sinais são percebidos, né? E que trazer culpa, né, por não ter percebido o sinal também não vai auxiliar, né, nessa recuperação, né? O CVV, por exemplo, tem um trabalho, né, de apoio às pessoas sobreviventes de suicídio, né, que fazem encontros, né? A sede do CVV é aqui na estação rodoviária, e tem encontros ali, que são encontros semanais, onde as pessoas podem, né, participar, conversar, em pessoas que passaram pela mesma problemática, podem trocar ideias, podem se abrir, né? Então isso é muito importante. Então esse acolhimento, essa busca de ajuda para aquelas pessoas parentes e amigos de um suicídio é muito importante, né? É muito importante. E eu tenho exemplos, por exemplo, no caso do atendimento fraterno e do CVV também, de pessoas que ficam realmente arrastando culpa por muito tempo e acabam entrando em depressão, né? Isso não é o caminho. E tenho exemplos positivos, né? Por exemplo, eu nunca esqueço uma mãe que me disse assim: eu emano amor para o meu filho, e eu sei que ele está recebendo, eu sei que esse amor está ajudando ele, né? E todos os dias eu faço essa emanação amorosa, eu envolvo ele de amor. Então esse é um caminho, né? Nós podemos fazer preces, né? Podemos ajudar de várias formas. Inclusive é importante nós confirmarmos aqui que o Espiritismo é contra o suicídio, mas jamais será contra o suicida, né? Isso é algo importante, né? Nós estamos aqui para estender a mão. Sim. E é sempre importante a gente entender que, como tem muitas tradições que falam, né, que se cometeu suicídio, está condenado eternamente, é um eterno pecador, ele vai passar por profundos sofrimentos e muitas vezes generalizam por completo. E o próprio Livro dos Espíritos diz que as consequências, né, vai depender muito da caminhada e de vários fatores. Então, às vezes, a pessoa ela pode ficar com essa dor imensa porque ela acredita que o sofrimento nunca vai passar, que é um ente muito querido que vai ficar eternamente naquela dor, naquela angústia. Então, é importante isso que o Jorge falou, né, da prece, de emanar amor. Isso atenua e ajuda muito, né, no sofrimento, caso esteja passando por um determinado sofrimento, a aliviar essas dores. Então, como é importante a família nesse momento? Porque, às vezes, o próprio sofrimento da família auxilia mais ainda o sofrimento de quem partiu. Então, quando a gente consegue fazer esse inverso, né, de fazer uma oração e de entender que Deus é eternamente misericordioso e que a mão do amor está sempre estendida, né, porque o amor é incondicional. Então, não há condição para que Deus deixe de amar alguém. Não é porque alguém tirou a própria vida que vai deixar de ser amado por Deus, que feriu uma lei e isso é imperdoável. Não, Deus considera também o sofrimento daquele que tira a própria vida, que está em profunda dor. Então, essa mão do amor está sempre estendida. E sempre que houver a mínima possibilidade de atenuar essa dor de quem cometeu o suicídio, isso vai acontecer. E a influência da prece ajuda muito, né? Sim. E aqui eu tenho uma questão no Livro dos Espíritos, que é 944A, quando Kardec pergunta: o suicídio não é sempre voluntário? Olha a resposta dos espíritos superiores: o louco que se mata não sabe o que faz. E quando se fala em louco no século XIX, todos os problemas, distúrbios mentais, depressão, bipolaridade, ansiedade patológica, tudo isso era considerado loucura, né? Então isso aqui também vem atenuar, vem como um bálsamo, né? Dizer que realmente a pessoa que comete o suicídio em estado alterado, né, com depressão profunda, né, com um ato de desespero. Um ato de desespero, porque não é questão o suicídio não é questão de coragem nem de covardia, é puro desespero. E a pessoa, às vezes, ela está num estado que ela não consegue raciocinar, né? Por isso uma mão estendida é importante. Então, essa questão é bem ilustrativa. O que o Espiritismo traz e explica que cada caso é um caso, nós não podemos generalizar. Sim. O que ele coloca em comum é a decepção por a vida não ter acabado. Ah, sim. Né? Isso acontece sempre, né? Essa decepção, puxa vida, eu fiz isso e a vida continuou, né? E essa é uma realidade, mas cada caso, como o Diógenes falou, né, nessa questão também, a prática do bem, tudo bem que tu fez, tudo isso vai ser considerado, né? E assim como esses distúrbios, né, psicológicos, psiquiátricos, né? É verdade. Tem um livro, né, que todos nós já
já lemos, acredito, ou temos informação sobre ele, que é o Vale dos Suicidas, e que continua assustando muita gente. Tem uma história interessante, né? Eu encontrei uma série de reportagens, né, feita, essa série, pela BBC News Brasil São Paulo. Série de reportagens. A primeira reportagem mostra que por séculos o suicídio foi visto como um pecado muito grave, e aí a reportagem que fala, não é eu que estou falando, pela Igreja Católica. Ele fala, é uma pesquisa que aborda a forma como algumas religiões tratam a questão do suicídio. E aí começa pela forma como a Igreja Católica trata o suicídio, ou tratou, porque até 1983, os suicidas não podiam receber ritos funerários normais, nem mesmo a missa de sétimo dia. E isso é informação, não estou fazendo nenhum comentário de juízo, é uma informação. A segunda reportagem trouxe a visão de igrejas evangélicas, que, segundo alguns depoimentos, afirmavam que o suicida iria para o inferno permanentemente. É o que está nesta reportagem, nenhum juízo de valores. Na terceira reportagem, ela focaliza a visão do Espiritismo a respeito do suicida, e ela trata muito desta questão do Vale dos Suicidas. E ele traz uma história bem interessante, que é a seguinte, do livro Memórias de Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira, que a tradutora Maria Cecília Sensini diz nunca ter conseguido ler, por julgá-lo muito forte, muito pesado. A tradutora não leu a obra, por considerá-la muito forte. E aí trata várias questões ali de como esta visão é trazida. Em 2021, a decisão da tradutora foi ainda mais fortalecida, porque seu filho se suicidou quando estava prestes a completar 32 anos. Ela é autora, tradutora de várias obras espíritas. Esta obra, ela diz que nunca conseguiu ler por considerá-la muito forte, no início. E em 2021, o seu filho se suicidou, prestes a comemorar 32 anos. E aí, o que ela diz que serve como conclusão, como resumo, e dentro do que nós estamos falando? Para ela, e aí mais do que nunca, ela mergulhou no estudo da doutrina espírita. E o que ela passou a defender ainda, com uma forma mais forte, mais consistente? Para ela, ao estudar a doutrina espírita com maior profundidade, segundo os seus estudos e a sua opinião, que já era uma impressão, uma presunção, e se fortaleceu, prevalece muito mais a misericórdia divina. Prevalece muito mais a misericórdia divina. E ela passou a propagar este ensinamento que ela alcançou no estudo aprofundado da doutrina espírita. Independente das causas, das circunstâncias, ao final e ao cabo vai prevalecer sempre a misericórdia divina. Aquilo que estamos falando aqui, que o Jorge falou no início da sua primeira fala, que é a mensagem de esperança. Não percamos nunca a esperança. Eu gostaria de dar um exemplo aqui, por exemplo, um caso, uma roda de conversa, de entre amigos, estão conversando, e alguém pergunta, eu tinha o Beto, não tenho visto mais o Beto. Aí o outro diz assim, mas tu não soube, o Beto se suicidou. Mas como? Como que o Beto se suicidou? Um cara legal, tava aí, como é que pode isso? Não, ele levou um fora, uma namorada, que ele era apaixonado, e se suicidou. Ah, que pena, né? Muda de assunto, fala de futebol. Para aquele grupo foi explicado o caso, mas para um suicidólogo, para alguém que se dedica a estudar as causas do suicídio, aquilo ali, essa resposta é muito rasa. É preciso saber como é que foi a infância do Beto. Será que o Beto foi uma criança amada? Será que o Beto tinha alguma fé? Será que ele tinha um propósito maior de vida? Será que o Beto se relacionava com os amigos, não era muito isolado? Será que o Beto não estava envolvido com drogas?
né? Como é que era o dia a dia dele? Então, existem muitas coisas que interferem nessa questão. Por isso que os especialistas afirmam que o suicídio é multifatorial. Né? Só para concluir, quando eu fiz esse relato aqui, nessa informação que eu encontrei, é que esse livro motivou a novela A Viagem, exibida originalmente há muitos anos atrás pela extinta TV Tupi e agora há menos tempo pela Rede Globo. Está sendo reprisada. Está sendo reprisada, mais uma vez, num dos canais alternativos aí. Na Globo mesmo. Na própria Globo, que é a novela A Viagem. Ivone Pereira, a autora do livro, ela é suicida recorrente, né? Ela foi suicida por muitas encarnações e quando ela escreve essa obra, ela escreve em desdobramento pelo sono. Todas as noites ao dormir, a espiritualidade levava ela para essas regiões pela ligação que ela tinha, pela facilidade descritiva por conta de todas as experiências que ela tinha. Então ela trazia ipsis literis a lembrança plena de muitos contextos ali. É uma obra muito rica, descritiva, que realmente merece estudo. É uma obra fantástica que, além dos casos mais complexos que se vê ali, exigindo de nós uma compreensão amorosa também do processo, bastante dor, sim, há muito esclarecimento que nos auxilia, certamente, a lidar com todo esse contexto, tanto para a família quanto para aquele que tem às vezes, vontade de resolver um problema mais dramático pela fuga dessa realidade, né? Desligando a chave. Porque as pessoas começam a ler o livro e acham muito pesado e acabam largando o livro. Mas se nós formos até o fim, nós vamos ver que no plano espiritual, o livro cita, existe um hospital coordenado por Maria de Nazaré, que é o hospital para a recuperação dos suicídios. Se vê toda essa amorosidade na sequência da obra. Existe uma legião de espíritos que trabalham em benefício da vida. Né? E lá é um hospital de recuperação. Então isso está bem no final da obra, explicando como é o trabalho de Maria, né, junto àqueles desesperados. É a mão do amor que está sempre estendida. Né? Fazendo um complemento ao que o Jorge falou aqui, como é que é o nome do rapaz aí que... Beto. Tá, fazendo um complemento aqui da história do Beto. É natural os pais, por exemplo, quando a criança nasce, se preocuparem muito com a imunidade biológica, fisiológica da criança. A puericultura. Vamos preencher todo o cartãozinho de vacina. Temos que preencher. Meu Deus, é uma preocupação, e tá certo, não tá errado, uma preocupação muito grande em preencher o cartãozinho de vacina da criança para desenvolver uma imunidade, né, biológica para que os vírus e bactérias da vida não infectem, né? Mas qual é a vacina para a imunidade psicológica, mental, espiritual? Onde é que está essa vacina? Não existe essa vacina material que a ciência desenvolveu, mas eu costumo dizer que a vacina é a evangelização. A vacina, a imunidade psicológica futura da criança é a evangelização. Evangelize a sua criança, que você vai estar vacinando ela a suportarem futuros vírus e bactérias da vida, como, por exemplo, o término de um relacionamento, perder o emprego, descobrir uma doença grave. Como é que vai estar a estrutura psicológica dessa pessoa diante de um baque da vida? Né? E se ela não tem essa imunidade, ela pode se entregar. Sabe como é que eu gosto de chamar isso? Nutrição espiritual e nutrição emocional. Porque hoje se fala tanto em inteligência emocional, mas o lar precisa ser um laboratório também de pequenas frustrações. Isso faz parte. E precisa desse acompanhamento dos pais, né? Então, essa nutrição que a criança recebe, esse amor que ela recebe, vai servir para toda a vida. Num momento de desespero, ela vai lembrar que ela é amada, que ela foi amada e que Deus é um pai de amor. Né? Isso faz muita diferença. São as referências, né, Jorge? Referências seguras, referências saudáveis. Os pais eles estão muito presentes no nosso íntimo, positivamente, negativamente, mas pensando do ponto de vista positivo. O quanto muitas vezes a lembrança de uma educação, de um processo lá na infância, que pode dar esse resguardo, né? Então, desenvolver a fé na criança, ela é entender que ela nunca vai estar sozinha,
que apesar dos pesares, o sofrimento tem um sentido, e aí vem Viktor Frankl de novo, né, como nunca pode faltar, né, de que quando a gente desenvolve a espiritualidade, a gente está dando um sentido para a vida, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, e isso nos conforta diante do sofrimento. Então, essa vacina, ela tem que ser dada, eu sempre insisto nisso. Sim, o assunto é tão amplo, mas nós precisamos falar um pouquinho sobre suicídio indireto. Eu estava querendo colocar exatamente, né? Eu estava olhando para o relógio, será que vai dar tempo? Pelo menos uma ideia do que é, então, o suicídio indireto. Indireto. Chamada de indireto. Involuntário, inconsciente. Isso. Pois é tudo aquilo que a gente faz, né? Tudo aquilo que a gente faz para abreviar o tempo de vida aqui na Terra. Nós temos um exemplo clássico que todos conhecem, que é o exemplo de André Luiz. André Luiz. Que, através do filme Nosso Lar, do livro Nosso Lar, que é muito mais bem explicado, André Luiz, claro, isso tem um peso. Esse suicídio indireto tem um peso dependendo da consciência de cada um. E André Luiz, ele era médico. Ele sabia de tudo, né? E ele tinha uma vida totalmente desregrada, né? Ele se alimentava mal, né? Ele tinha relacionamentos extraconjugais, ele inclusive adquiriu sífilis, né? Ele se estressava muito, né? Então ele quando chegou no plano espiritual e compreendeu amorosamente que ele tinha feito isso, e ele ficou envergonhado, e começou a chorar, né? E aí o que os mentores disseram? Calma, né? É importante o arrependimento, mas agora nós vamos pensar na reparação. Isso é a misericórdia divina, né? E ele conseguiu, né, fazer essa reparação através de um trabalho muito lindo, né? Aliás, no livro Conduta Espírita, né, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, André Luiz faz, né, ele apresenta um roteiro, né, informativo de o que é o suicídio inconsciente, né? E dá para resumir, porque ele destaca a falta de cuidado com o corpo. A falta de cuidado com o corpo é uma forma de suicídio inconsciente. Aí vem, né, uso de produtos tóxicos, né, para a saúde corporal, drogas, álcool, má alimentação, desequilíbrio emocional, mau uso das energias corpóreas. Dá para entrar aí a ociosidade, né? Ociosidade, saciedade. Excessos de toda ordem, né? Isso. Todo o excesso, ele causa prejuízo, né? Na lei humana, né, nas cátedras do direito, a gente tem o dolo e a culpa, né? A gente pode fazer uma analogia conectada com esse processo também do suicídio direto e indireto, né? O que diferencia o dolo e a culpa no direito é justamente a intenção do indivíduo, né? E isso acarreta, inclusive, diferenciação na pena, né? E na lei divina também esse processo se estabelece mais dessa maneira, né? Quando a gente tem um suicídio direto, né, a partir de uma arma, independente do tipo de arma, há aquela vontade deliberada realmente e consciente de acabar com a vida, há um processo de dolo ali, há um processo direto conectado. Um homem-bomba, por exemplo, ele sabe que vai acabar com a vida, ainda que as motivações dele tenham um cunho religioso, tenham ideologia por trás, ele sabe que vai acabar com a vida, há uma intenção e é por um bem maior, é uma convicção. É claro que a gente sabe que tem todos os atenuantes, mas o processo se estabelece ali com uma intenção direta e, por consequência, dependendo do nível dessa intenção e as motivações que levam o processo, realmente as consequências elas estão postas à medida que isso acontece, em que nível isso se dá, né? Então a gente vê às vezes um suicídio direto, que a pessoa quer acabar com aquela dor, mas ele está num processo de perturbação tão grave, um processo de loucura, um processo obsessivo grave. Então os atenuantes e a situação em que ele se encontra, às vezes ali, depois do desencarne, ele vai se estabelecer uma conexão com a espiritualidade e estar numa situação muito melhor às vezes do que aquele que desencarnou por um suicídio indireto, por excessos, muitas vezes, por conta também desses atenuantes e desse processo de conexão, né? Então, não necessariamente, voltando àquela questão, como é que eu me encontro, o Vale dos Suicidas, sim, todos vão para lá do mesmo jeito, como é que se estabelece isso? E volta o que o Diógenes trouxe dessa questão de Kardec, realmente, né? A situação em que se encontra essa alma são as mais diversas e variadas, vai depender de todos os atenuantes, tudo que levou, todas as consequências, né? Toda essa história que o Jorge traz, passada desse Beto, né? De todos
o valor que ele construiu, as almas que estavam indiretamente ali no processo com a responsabilidade também, porque como é que ficam aqueles que auxiliaram no processo, às vezes, do suicídio? Porque aquela pessoa não chega naquela situação sozinha, muitas vezes, né? Há todo um incentivo por trás, ou uma conivência de outro, e às vezes até um direcionamento. Serão muitas vezes aqueles que receberão aquela alma ali em dificuldade nos braços numa nova vida, né? Quantos pais hoje recebendo ali uma criança que vem com uma síndrome, com um autismo, com uma dificuldade por conta dessas fugas, e está ali na conta de receptor para auxiliar na caminhada. Muitas vezes o colaborador da dificuldade passada daquela alma. Sem dúvida. Uma citação aqui, só para encerrar o caso André Luiz, aqui no livro Nosso Lar, né, tem um trecho que diz assim: o que parecia um julgamento de André Luiz era a reverberação de sua própria consciência, uma psicoterapia e não um tribunal. André estava sendo convidado a entrar em contato com a sua própria consciência, dentro de um contexto e um processo amoroso. Eu gostei muito dessa passagem, cheguei inclusive a anotar aqui também, né, no resgate que ele acabou tendo através do Clarencio, né, que foi buscá-lo nesse contexto em que ele estava sendo acusado por onde ele passava, suicida, criminoso infame, né? Assim André Luiz foi recebido no umbral, ou teve passagem pelo umbral, até que foi resgatado pelo mentor espiritual Clarencio, auxiliado pelo irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. O Henrique era médico também. Isso, exatamente. Foi resgatado a partir disso que tu colocasses, e que é muito importante, não de um julgamento, mas de um encontro de André Luiz com a sua própria consciência. Com a sua própria consciência. Ninguém escapa, né? Ninguém escapa. Fazendo uma observação bem importante também, Vicente, quando tu falou do cuidado do corpo. Tá? Isso é algo que as pessoas não percebem muito. Eu tenho visto isso. Quando a gente fala em suicídio, a gente fala muito das causas psicológicas, espirituais, que é claro, a gente tem que estar sempre atentando muito para isso. Mas nós somos seres biopsicossociais e também foi incluído espirituais. Mas a parte do corpo, né? Por exemplo, tem fatores biológicos que podem influenciar no humor. Então, a saúde preventiva, a medicina preventiva ela é muito importante. Disfunção da tireoide, por exemplo, pode trazer sintomas de depressão, de desânimo, de muita tristeza, e déficit de vitaminas, né, vitaminas muito baixas, B12, D, vitamina muito baixa, isso traz sintomas depressivos, de muito desânimo, e que às vezes a pessoa vai procurar uma psicoterapia, ou fica procurando um conselho de um e de outro, e a coisa não se resolve. Às vezes ela até tem boa vontade, mas biologicamente ela não está conseguindo lidar com aquilo. Então é sempre importante, às vezes, a gente ter o cuidado também de cuidar o corpo nesse sentido, de fazer, por exemplo, um exame de sangue completo. De rotina, né? De rotina, porque quando o paciente chega para mim na clínica depressivo, é a primeira coisa que eu faço. Eu encaminho para um exame. E assim, não é poucas vezes. Vitamina B12, 50, 80. Tireoide, anemia. Anemia. Então, assim, olha, não adianta, a gente vai ficar chovendo molhado. A gente tem que fazer um tratamento aqui médico para te repor isso, regular isso, para que a parte cognitiva também funcione e colabore contigo. Então, tá tudo interligado. Então, só um alerta, assim, que é muito importante, que as pessoas às vezes não costumam fazer isso, né? E estão num processo de tristeza, estão para baixo, desanimados, e estão confundindo às vezes, né, com uma situação mais psicológica e espiritual, e é uma questão fisiológica. Como o nosso tempo hoje está chegando no fim, está chegando no fim, e para deixar uma despedida de cada um, uma mensagem de cada um, que eu quero dizer aqui, na verdade, o suicídio não é o fim. Suicídio jamais será o fim. E ao final de tudo, nos desdobramentos, nós teremos sempre a mão misericordiosa de Deus. Não sem antes passar pelo processo que cada um tem que passar, de acordo com a lei de causa e efeito. Mas não é o fim. O fim sempre será
a oportunidade que cada um terá no seu devido tempo. Jorge, Márcia, Diógenes. Bom, eu gostaria, para encerrar, reforçar aquilo que o Diógenes falou e dizer que buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de coragem, um sinal de força, né? E você que tem uma pessoa em casa que está depressiva, né, que está com problemas, não desista dela. Não desista. Se precisar, pega ela pelo braço, marca um psicólogo, marca um médico e vai junto. Né? Porque às vezes a pessoa diz, mas ela não quer, ela não tem forças. Né? Então a vida sempre em primeiro lugar. Márcia. As mães que tiveram um afastamento de filhos, enfim, pelo suicídio, que possam responder com amor, né? Que possam responder com amor diante desse fato tão doloroso, realmente honrando essa alma e liberando o melhor que possa em termos de caridade, de auxílio ao próximo, de trabalho voluntário, porque certamente é assim que essa alma vai conseguir o acolhimento que precisa, a amorosidade, né, que a nossa resposta seja o bem, né, conscientes de que a espiritualidade está amparando cada alma à medida de suas necessidades e o acolhimento está acontecendo. Diógenes. Trazer um olhar, né, como o Jorge falou, de pegar na mão e levar para atendimento, a importância da família, da estrutura da família. Né, porque essa pessoa, quando a família se envolve e abraça aquele ente querido nessa situação, é 50% do caminho andado. Né, e às vezes a família tem que passar por um processo de humildade muito grande, porque isso é um aprendizado até para a família. Né, tem que se doar, porque eles não estão ali de graça. Né, então a família nesse processo é muito importante. E não relativize o sofrimento do outro. Cada um tem o seu porquê de estar sofrendo. E procure compreender isso. E não julgar. Julgamento e crítica não ajudam em nada. Né? Todos nós temos o dom de despertar sementes. No lugar que nós estivermos, seja na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nós podemos sim, sempre estender a mão. O Despertar Espírita termina aqui, com vontade de continuar, mas nós nos encontraremos na próxima edição, porque a vida continua, nesta e em outras dimensões. Obrigado pela sua companhia. Olá, amigos. Meu nome é Carlos e hoje venho convidá-los a conhecer a Associação Espírita Luz e Trabalho Leão Denis. Nossa casa tem 54 anos e é federada à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aqui, além de conhecer e estudar a doutrina espírita, você poderá receber passes. Nossa evangelização atende bebês até jovens de 21 anos. Desenvolvemos 2 projetos destinados a famílias de baixa renda. O projeto Cantinho do Pão, onde as mães aprendem a fazer salgados e doces que podem gerar renda adicional. E o projeto Reeducar, onde entregamos alimentos e evangelização a mais de 40 crianças do nosso bairro. São 2 grupos de estudos disponíveis, presencial aos sábados, das 13h45 às 14h45, e online toda terça-feira, das 20 horas às 21h30. Nosso endereço na Rua Equador, 271 em Cabobi. Maiores informações pelo telefone 559-9645-8118. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.